Graça e paz a todos, boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um. Estamos aqui, graças a Deus, para cultuar ao Senhor mais uma vez. Então convidamos a todos, nesse momento, a se unirem conosco em adoração e louvor ao Senhor, que nesta noite possa ser uma noite onde venhamos colocar o nosso coração em Deus e permitir que Ele toque em nossas vidas, nos visite, nos transforme, nos abençoe, conforme a sua vontade. Então já convido a todos que estão aí conosco, assistindo essa transmissão, que orem juntamente comigo, vamos falar com Deus e pedir ao Senhor que nos abençoe poderosamente nesta noite, dirija todo esse trabalho. Ó Deus amado, nós queremos louvar e agradecer ao Senhor por ter nos trazido até aqui, para poder prestar esse culto ao Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada pessoa que está aí assistindo pelo Facebook. Ó Deus, nos leva a te adorar em espírito e em verdade, nos leva a derramar o nosso coração na tua presença. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, tem misericórdia de nós. E nesta noite, Senhor, nos visita de uma maneira poderosa, que o teu Espírito flua em nossas vidas, nos abençoa, manifesta a tua glória em nós, nos leva a te contemplar, te ver, estar na tua presença, te adorando de todo o nosso coração. Ó Deus, é o que te peço, dirige todo este trabalho, que tudo seja feito para a glória do teu nome. Nos abençoa, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica, eu convido você a abrir no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Amém. Então hoje é um dia em que tradicionalmente as pessoas lembram da morte e da ressurreição de Jesus. Que aproveitemos essa oportunidade para refletir no Senhor, em tudo aquilo que Ele fez, em toda a sua obra, e vamos louvá-lo e adorá-lo de todo o nosso coração. Então, nesse momento, adore a Deus, em espírito e em verdade. Ministério de Louvor. Boa noite, amados. Vamos cantar, exaltar o nome daquele que um dia morreu na cruz por nós e ressuscitou, e foi através da sua morte que faz com que nós pudéssemos estar aqui. Vamos exaltá-lo. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz.
Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Amém, irmãos. Ainda louvando ao Senhor e o exaltando, vamos dizer, cantar louvores a Jesus, somente a Ele toda a honra e toda a glória. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre.
sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém. Deus seja louvado sempre, ainda exaltando o Senhor. Vamos continuar louvando de onde você está aí, da sua casa, ou de volta de algum lugar, louvando ao Senhor sempre. Vamos continuar exaltando. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Louvado seja o Senhor, glória ao nosso Deus. Maravilhoso ouvir falar e falar da morte e da ressurreição de Jesus. E é sobre isso que a gente vai meditar nesta noite. Eu gostaria de convidar você a abrir já em 1 Coríntios, capítulo 15. Hoje nós vamos meditar a respeito da ressurreição de Jesus. Abra aí em 1 Coríntios 15, pode deixar a sua Bíblia aberta nesse capítulo, nós vamos ver alguns versículos. 1 Coríntios 15, eu vou ler aqui, irmãos, a partir do versículo 3 até o versículo 9. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Para quem não sabe, Cefas é Pedro. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, ou seja, até o dia em que a carta de 1 Coríntios foi escrita. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, que é o irmão de Jesus, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, Paulo, no caso, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Amém. Vamos fazer uma oração. Ó Deus querido, eu peço ao Senhor, nos abençoa, fala conosco. Pai, nós somos necessitados, carentes de ouvir a Tua voz. Eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações de uma maneira maravilhosa, poderosamente, através do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra que vai ser pregada hoje aqui. Ó Deus, nos ensina, nos ajuda a compreender a morte e a ressurreição de Cristo,
compreender o que significou isso, como devemos crer, como devemos andar de acordo com essa revelação, com esse fato. Ó Deus, nos abençoa. Eu te peço, fala com cada pessoa que está ouvindo e que vai ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Então, meus irmãos, falando da ressurreição de Cristo, nós sabemos que Jesus veio ao mundo, se encarnou como homem, fez muitos milagres, maravilhas, pregou e morreu na cruz. Morreu na cruz de uma maneira terrível e foi sepultado. E nós sabemos que quando aconteceu isso, os seus discípulos, os apóstolos, as mulheres que andavam com ele, eles ficaram angustiados, aflitos, achando que tudo tinha chegado ao fim, que tinha sido muito maravilhoso, 3 anos maravilhosos, onde viram o poder de Deus, a manifestação da glória de Deus através de Cristo, milagres, transformações de vida, pessoas mudando de vida, voltando dos mortos, enxergando, ouvindo. E aí, de repente, Jesus é preso, morre, e eles estavam dentro de uma casa, como nós lemos aqui no início do culto, em Lucas capítulo 24. Eles estavam ali, aflitos, temerosos, com medo de serem perseguidos também, sem esperança, achando que Jesus tinha morrido e pronto, e tinha acabado tudo, e não havia mais o que fazer, apenas tentar fugir para não morrer também. Mas quando as mulheres foram ao túmulo, encontraram a pedra rolada e o túmulo vazio, porque Deus tinha enviado 2 anjos para removerem a pedra e Jesus não estava mais ali, tinha ressuscitado. E logo mais Jesus aparece para eles, primeiro aparece para Maria Madalena, aparece depois para os discípulos. Paulo diz aqui que aparece até para 500 pessoas depois. E a história mudou, irmãos. Mudou porque aqueles que estavam sem esperança, sem ânimo, desiludidos, Jesus tinha até falado para eles que ia morrer e ia ressuscitar, mas eles, cegos, não conseguiram entender o que isso significava. Mas quando chegaram naquele túmulo vazio e encontraram Jesus depois também, viram que era real, que ele havia ressuscitado, que ele não estava mais morto. Como disse os anjos, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E louvado e exaltado seja o Senhor por isso. Porque o nosso Senhor ressuscitou, ele vive, ele não está morto. Ele não é um Deus morto. Ele é vivo, ele está vivo. Foi talvez uma das notícias mais maravilhosas que aquelas pessoas ouviram. Imagine o desespero em que elas estavam e de repente ver Jesus ressuscitado. Com certeza reacendeu neles a esperança. Passaram a novamente ter uma expectativa de vida, uma esperança de que as coisas boas de Deus iam acontecer, que as promessas de Deus iam se cumprir. É maravilhoso, irmãos. É glorioso. É a maior notícia da história que Jesus ressuscitou. E nós vamos entender hoje por que isso é tão maravilhoso, por que isso é tão importante. Todas as religiões do mundo têm um fundador e um líder, seguem alguém. Mas todos esses líderes e fundadores morreram.
os seus túmulos estão por aí, em algum lugar. Mas no cristianismo, nós temos alguém, o líder, o fundador, o nosso mestre, que morreu, mas ressuscitou, está vivo para todo sempre. Aqueles que porventura fossem atrás do seu túmulo, não iriam encontrar ali um corpo, mas um túmulo vazio, porque ele vive. Nós temos esse privilégio de seguir ao Senhor que vive para todo sempre. Não alguém que ensinou alguma coisa e morreu. Não, mas alguém que está vivo no céu, sentado à direita de Deus e reinando. Louvado seja o seu nome. E nós vamos compreender hoje aqui, como eu falei, por que é tão importante esse fato. O que isso significa na nossa vida? Que diferença isso faz? Por que Jesus ressuscitou? Nós precisamos compreender que a ressurreição de Jesus foi profetizada no Antigo Testamento. Lá no livro de Salmos 16, 10, diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Em Isaías 53, 10 e 11, diz assim: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, aqui está falando de Jesus, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ou seja, se ele verá a sua posteridade é porque ele vai estar vivo. E ele prolongaria os seus dias, ele não permaneceria morto. O primeiro texto que a gente leu, o Salmo 16, 10, foi Davi falando, mas ali ele não estava falando de si mesmo. Ele estava falando de maneira profética, por inspiração do Espírito Santo, a respeito de Jesus Cristo, que a sua alma não permaneceria na morte, porque Deus não ia deixar que o seu santo, que é Jesus, o Messias, o Cristo, visse corrupção. Corrupção é o quê? A carne perecer, se corromper. Pedro, ele pregou sobre esse texto lá em Atos capítulo 2, 25 ao 28, e Paulo em Atos 13, 35, se referiram a esse texto, a essa profecia de Davi lá no Salmo 16, para mostrar que já no Antigo Testamento estava prometido que o Messias iria ressuscitar. Muitas pessoas não compreenderam. Os judeus, na sua grande maioria predominante, não compreenderam isso. Nem os próprios apóstolos tinham compreendido essa verdade. Eles só compreenderam depois que Jesus ressuscitou, que os seus olhos foram abertos para compreender a palavra de Deus e as suas promessas. Mas já estava lá escrito que isso iria acontecer. Antes de Jesus morrer, ele tinha dito várias vezes para os discípulos: é necessário que o Filho do Homem seja morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Por que ao terceiro dia? Só para a gente compreender. Jesus morreu na sexta-feira, às 15h, aproximadamente. Esse foi o primeiro dia, já conta esse dia. Teve o dia do sábado, que foi o segundo, e quando foi no domingo, no terceiro dia, pela manhã, Jesus ressuscitou. É importante a gente compreender essa contagem, porque não conta do jeito como a gente conta. Se a gente fosse contar a partir da sexta-feira às 3h, seria mais ou menos um dia e meio, em torno de 36 horas. Mas, na verdade, quando fala que ele ressuscitou ao terceiro dia, é contando um pedacinho da sexta, o sábado, e um pedacinho do domingo. Para a gente compreender, porque era assim que era contado os dias, a maneira de se referir ao tempo. E o que significa a ressurreição de Jesus, meus irmãos? Primeiramente, eu quero meditar no seguinte: a ressurreição de Jesus, ela dá sentido à nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15,
versículo 17. Veja o que diz aí no texto. 1 Coríntios 15, 17. Você pode até deixar aberto nesse capítulo, que a gente vai ler alguns versículos agora. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã, ou seja, inútil, a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Meus irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, a morte teria vencido, e, consequentemente, o pecado. É o que diz no versículo 17, nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados. E a nossa fé seria inútil se Jesus tivesse permanecido morto. De nada adiantaria toda a nossa crença nele, em tudo que ele fez, ou na sua morte, na cruz, se ele não tivesse ressuscitado. A nossa salvação não seria possível, não se realizaria. Mas por que, irmão? Talvez você esteja se perguntando, por que era necessário Jesus Cristo ressuscitar? Vamos compreender o seguinte, compreender aqui passo a passo para a gente entender a necessidade da ressurreição de Cristo. Quando Jesus morreu, ele venceu o pecado, que é o aguilhão da morte. Veja 1 Coríntios, capítulo 15, agora o versículo 55 ao 57. Veja aí do versículo 55 ao 57. Olha o que diz a palavra de Deus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Então aqui faz uma pergunta retórica: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Aguilhão aqui é sinônimo de ferrão, como o ferrão de uma abelha. O pecado era o ferrão da morte. Era a sua arma, era o que a morte usava para destruir as pessoas. A morte só tinha poder sobre as pessoas, sobre nós, no caso os cristãos, por causa do pecado. É importante a gente compreender que quando o pecado entrou no mundo, foi que os seres humanos morreram. Enquanto não havia pecado, não havia morte. O pecado era o aguilhão da morte. A sua arma, o seu ferrão, por meio do qual ela destruía a vida das pessoas. Tanto no sentido de morte espiritual, que é separação de Deus, o homem está separado de Deus sem comunhão, como no sentido da morte física, que veio também por causa do pecado, o seu corpo perecer, e no final de tudo, se a pessoa permanecer condenada, a morte eterna, que é a condenação eterna, afastamento de Deus por toda a eternidade. Depois que o pecado entrou no mundo, veio a morte em todos esses sentidos. Aí diz assim, o resto do texto: o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Por quê? Porque quando veio a lei, o pecado foi realçado. Porque a lei dizia, por exemplo, não matarás. E aí ela tornava o pecado ainda mais forte, porque a pessoa não conseguia obedecer à lei e se tornava condenado por causa da lei, que dizia que ele tinha que fazer algo, ele não conseguia fazer por causa do seu pecado. Então o pecado se fortaleceu por meio da lei. Como Paulo ensina em outros lugares, eu não vou detalhar aqui. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. Graças a Deus que nos dá a vitória por quem? Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que foi que aconteceu, irmão? Por que a nossa vitória vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque quando Jesus estava na cruz, levando sobre si os nossos pecados, naquele momento,
ele estava destruindo o aguilhão da morte, porque ele estava levando sobre si todos os nossos pecados. Caiu sobre ele a condenação de Deus. Ele fez expiação por nós, morreu em nosso lugar, e naquele momento ele conquistou para nós, aqueles que creem, o privilégio de serem perdoados por Deus de todos os seus pecados, quando eles se arrependem e colocam sua fé em Cristo. Então, a partir desse momento que eles creem, todos os seus pecados são perdoados, as pessoas são aceitas na presença de Deus e elas são libertas da escravidão do pecado, para não mais viverem na carne, no pecado, mas para viverem uma nova vida em santidade. O pecado deixou de ter o poder de escravizar os filhos de Deus por causa da morte de Jesus na cruz. E no final de tudo, nós vamos ver aqui também, além de nos libertar, primeiramente, da escravidão do pecado, no final de tudo, ele vai nos libertar da presença do pecado. Então, isso foi uma derrota enorme para a morte. Porque hoje a morte, na vida daqueles que creem, ela não tem mais o mesmo poder por causa do sacrifício de Jesus, que quebrou o seu aguilhão, quebrou o seu ferrão, e ela não pode mais nos separar de Deus. Hoje nós não estamos mais mortos espiritualmente. Hoje nós não estamos mais escravos do pecado. É por isso que Jesus venceu. Essa foi a vitória de Cristo ali, naquele momento, na cruz do Calvário. Por isso que ele disse, está consumado, ou seja, está pago. Ele cumpriu ali a sua vitória sobre a morte. Ainda não vitória plena e total, ainda não foi realizada totalmente. Isso acontecerá no dia da sua vinda, mas já foi um baque bem grande na morte. Agora é importante você compreender isso a respeito da ressurreição. Se ele tivesse permanecido morto, a morte teria vencido. É isso que a gente precisa entender. Tudo isso que ele fez na cruz do Calvário que eu falei, se ele tivesse permanecido morto no túmulo, tudo isso não adiantaria nada. Ele precisava completar a sua vitória. Ele não poderia ser um salvador morto. Ele não poderia dar vida se ele estivesse morto. Ele não poderia nos libertar se ele tivesse sido vencido pela morte e o seu corpo tivesse ficado sepultado ali na sepultura. Em Atos 2:24, a palavra de Deus diz assim: ao qual, falando de Jesus, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Ou seja, a morte tinha aprisionado ele ali na sepultura. Mas ele rompeu os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Louvado seja o Senhor. Por que não era possível que ele fosse retido por ela? Porque, como ele mesmo disse, ele é a ressurreição e a vida. A minha vida, ele disse, ninguém a toma de mim. Eu espontaneamente a dou, para depois tomá-la de volta. Eu recebi esse poder. Eu tenho essa autoridade, ele falou isso. Então a morte não poderia segurá-lo com os seus grilhões, como ela tem feito com todas as pessoas na humanidade até hoje. Tem vencido as pessoas, e a cada dia nós estamos vendo aí pessoas sendo levadas pela morte ao túmulo e permanecendo na sepultura. Mas com o Filho de Deus ela não poderia fazer isso, não era possível, porque ele é a vida, ele é aquele que dá vida, ele é aquele que tem poder sobre tudo, inclusive poder sobre a morte, poder de vencer a morte, poder de dar vida, poder de ressuscitar a si mesmo e de ressuscitar as outras pessoas. Louvado seja o Senhor por isso.
Então, se ele tivesse permanecido morto, a morte teria vencido. Se a morte o tivesse vencido, nós não poderíamos receber a vida dele. Por isso que diz no versículo 17, que nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Nós não teríamos alcançado libertação se ele tivesse permanecido morto. Nós não teríamos sido salvos. Nós não teríamos recebido a vida. Então era necessário que ele ressuscitasse para poder se tornar o Salvador realmente, no sentido completo, vencer a morte em todos os sentidos para poder nos libertar do pecado, da escravidão do pecado. Então, Jesus já tinha vencido, vamos dizer assim, o primeiro round na cruz. O segundo foi ali quando ele ressuscitou, foi outro baque na morte. Porque na cruz ele tirou o aguilhão da morte. E na sua ressurreição, ele próprio venceu a morte, não sendo aprisionado por ela. Louvado seja o Senhor. Por causa da vitória de Cristo na ressurreição, pelo fato dele ter vencido a morte ali, ele está vivo e pode dar vida. Então, naquele momento que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou, é importante a gente compreender isso, num novo corpo, um corpo glorificado. Ele experimenta agora um tipo de vida, de existência, que nós vamos experimentar depois. Por isso que a Bíblia diz que ele foi o primogênito dentre os mortos. Foi ele o primeiro a ressuscitar dessa maneira. Pessoas já tinham ressuscitado antes, mas Jesus ressuscitou de uma maneira diferente. Ele ressuscitou num corpo glorificado, numa nova forma de vida, um novo corpo, uma nova forma de existência. E é por isso que, como diz lá em João, capítulo 11, versículo 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, eu sou aquele que ressuscita as pessoas e que dá vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado, é que ele pode fazer isso. Todo aquele que crê nele, mesmo que morra no seu corpo, viverá. Ou seja, um dia vai ressuscitar num novo corpo, da mesma maneira como ele ressuscitou. E ele diz mais, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, aquele que está vivo e coloca sua fé em mim, não experimentará a morte eterna, ou seja, a separação eterna de Deus, a condenação eterna. Por que que ele pode cumprir isso? Por que que isso pode se tornar realidade? Porque ele mesmo venceu a morte e ressuscitou. E está vivo, e por isso que ele pode nos dar a vida. Já imaginou, irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado? Se Jesus não tivesse ressuscitado, pense aí um pouco. Como é que ele ia nos ressuscitar no final dos tempos? Se ele mesmo não tivesse vencido a morte, que esperança haveria para nós? Nós estávamos condenados. Como que nós receberíamos a vida eterna, um corpo glorificado, se ele mesmo não tivesse recebido esse corpo para viver nessa nova forma de vida, incorruptível, como Jesus está hoje no céu, num corpo incorruptível, glorificado, e que as pessoas viram ele dessa maneira. Se isso não tivesse acontecido, como Paulo disse aqui, irmãos, a nossa fé era inútil. Toda a nossa pregação, toda a nossa fé, tudo que a gente vive aqui, não adiantaria de nada. Nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Como Paulo fala no versículo 19, aqui ele diz assim, ó, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida,
somos os mais infelizes de todos os homens. Se ele não tivesse ressuscitado, essa era a nossa realidade. Não haveria esperança de uma vida eterna, de uma ressurreição dos mortos, de ser salvo desse corpo de pecado. Isso nunca aconteceria. Toda a nossa fé seria inútil. Por isso que ele precisava ressuscitar. Vamos seguir em frente. Ele foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado. 1 Coríntios 15, 20 diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, é um fato inquestionável, sendo ele as primícias dos que dormem. Até já adiantei isso aqui, ele foi o primeiro a ressuscitar. As primícias, os primeiros frutos de uma colheita. Ele foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado. É ele quem torna a ressurreição dos mortos possível. Versículo 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, por Jesus. A morte veio por Adão, mas a ressurreição dos mortos veio por Jesus Cristo. Quando Adão pecou, o pecado tomou conta da sua vida e a morte veio. Mas quando Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, a justiça de Deus é colocada sobre nós e nós somos livres da morte. E temos agora a esperança da ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos, no caso aqui todos os que creem, viu, serão vivificados em Cristo. Então é como eu tenho dito, nós vamos ser vivificados, ressuscitados, temos essa esperança da ressurreição dos mortos, que é a maior esperança da igreja, porque Cristo ressuscitou. Porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Louvado seja o seu nome. Por causa da sua ressurreição, Jesus está reinando no céu. Esse é o último ponto que eu gostaria de abordar aqui nessa noite. Por causa da sua ressurreição, Jesus está reinando no céu. Veja 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então Jesus está reinando nesse momento, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Eu vou ler aqui também para vocês, Atos capítulo 2, versículo 30 a 36, porque ele mostra isso aqui de uma maneira bem clara. Atos capítulo 2, a partir do versículo 30, a palavra de Deus diz assim. Preste atenção que interessante isso. Se Cristo não tivesse ressuscitado, isso aqui que eu vou ler agora não era uma realidade. Mas veja o que foi que aconteceu. Sendo, pois, profeta, aqui ele está falando de Davi, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, olha só, Deus tinha prometido a Davi que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. E era um descendente diferente, era o Messias, o Cristo, que viria da descendência de Davi. Iria se assentar no seu trono e iria reinar. Reinar. Aí olha só o que diz no versículo 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Então, Davi estava se referindo à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Aí olha só o que foi que aconteceu. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto
que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui é o pai falando do filho. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O mesmo versículo que a gente leu lá em 1 Coríntios 15, 25. Quando diz que convém que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam colocados debaixo dos seus pés. E aí o 36 fecha dizendo: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Louvado seja o Senhor. Veja o que aconteceu, irmãos. Que coisa maravilhosa. Por que precisava Jesus ressuscitar? Porque Jesus tinha que se assentar no trono de Davi. Ele tinha que se tornar o rei prometido que iria reinar sobre o seu povo. E quando foi que isso aconteceu? É como o texto diz aqui, no versículo 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. O assentar-se no trono de Davi aconteceu quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele subiu aos céus e se assentou no trono de Davi. Em que sentido? Ele é o descendente de Davi, o Messias que agora reina. E o próprio Deus foi quem disse para ele: assenta-te à minha direita. Ele foi exaltado, ele está sentado à destra de Deus, à destra da majestade, reinando, glorioso. É por isso que quando ele ressuscitou, ele disse aos discípulos: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. É por isso que quando ele volta lá em Apocalipse, na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Preste bem atenção, isso é interessante. A gente está até estudando sobre o livro de Apocalipse. Jesus não vai reinar quando começar um milênio literal aqui na Terra. O que nós vemos aqui, eu vou já ler um texto que mostra isso. Jesus, ele está reinando já hoje. O seu reino começou na sua ressurreição. E isso só foi possível porque ele ressurgiu dos mortos. Se Jesus não tivesse ressurgido dos mortos, irmãos, ele não estava reinando, ele não estava governando o mundo, ele estaria morto. E como é que ele seria o rei e o salvador, que poderia nos libertar e nos dar a salvação? Aquele que iria nos libertar dos nossos pecados e dar a vida eterna. Ele precisava ressuscitar e subir glorificado aos céus. Aquele salmo, se eu não me engano, 24, se refere a esse momento, quando diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei que entrou vitorioso nas portas celestiais para se assentar no seu trono e exercer autoridade e domínio sobre toda a terra. Louvado e exaltado seja o seu nome. Na próxima aula que nós vamos ter da EBD, eu até convido você já a assistir essa aula, não perca. Nós vamos ler o capítulo lá de Apocalipse, capítulo 5, onde João teve uma visão desse momento, onde Jesus foi entronizado no seu trono nos céus, quando ele entrou nos céus como rei vencedor que venceu a morte para se assentar no seu trono. É maravilhoso, irmãos. E tudo isso só foi possível porque Jesus ressuscitou. Então ele reinará até que todos os seus inimigos sejam derrotados. E o último inimigo será a morte. Se você vê lá em 1 Coríntios 15, 26, olha o que diz. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ele precisava derrotar a morte de uma maneira total e final. Eu já disse para você
Se lembre aí, Jesus venceu a morte quando tirou o aguilhão dela na cruz. Venceu ela pessoalmente quando ele ressuscitou e ela não pôde segurá-lo na sepultura. Ele rompeu os grilhões da morte. E ele vai vencer ela uma última e definitiva vez, no dia que ele voltar, onde o efeito da sua vitória vai se estender para todos aqueles que creem, não apenas para a pessoa dele, como é no momento agora, em que apenas ele tem um corpo glorificado. No dia que ele vencer a morte aqui, que é o último inimigo a ser destruído, mas vai ser destruída, a morte vai morrer. No último dia, é o último inimigo, ele virá e ele destruirá a morte. Isso acontecerá na vinda dele, irmãos. Na sua vinda. Veja o versículo 54 aqui, para a gente compreender. Quando é que vai acontecer, irmão? Talvez você esteja se perguntando. Quando é que Jesus vai destruir a morte? E isso só se tornou possível porque ele ressuscitou e reina e voltará para poder completar a sua vitória sobre a morte. Quando é que isso vai acontecer? Versículo 54 do capítulo 15. E quando este corpo corruptível, que é o nosso corpo, se revestir de incorruptibilidade, ou seja, se tornar um corpo sem pecado, santo, perfeito, e o que é mortal se revestir de imortalidade, ou seja, não vamos morrer mais. Quando é que é isso aqui? Isso é o dia do arrebatamento da igreja. É o último dia em que a igreja será arrebatada e terá os seus corpos transformados para o encontro com o Senhor nos ares, como diz também lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E isso vai acontecer. Aí nesse dia, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Nesse dia poderá ser dito: tragada foi a morte pela vitória. É o dia da vitória final de Cristo sobre a morte. No dia que ele voltar, glorioso com seus anjos, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, ele vencerá a morte. E qual é o sinal disso? A prova disso é a sua igreja ser arrebatada, tanto os que estiverem vivos como os que morreram em Cristo, e receberem um novo corpo glorificado, incorruptível e imortal. É o sinal da vitória dele sobre a morte. É por isso que ele bradará aquele grito, como diz aqui no versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Todos nós vamos poder dizer isso, celebrar a vitória de Cristo e dizer: onde está a morte? Cadê a tua vitória que por tanto tempo fez as pessoas perecerem no pecado, afastadas de Deus e morrendo? Cadê a tua vitória agora? Cadê teu aguilhão? Cadê a tua força? Cadê o que você fazia? Não vai existir mais, irmãos, porque Jesus terá vencido. É como diz lá no versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. E essa vitória só foi possível porque ele morreu, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele reina e ele voltará para dar o golpe final sobre ela. E nos dará a vida completa, plena, vida eterna, num corpo incorruptível, imortal e glorificado na presença de Deus. E aí naquele dia, nós seremos como Ele é. Nós o veremos face a face. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu orar, irmãos, finalizando esse culto, gostaria de avisar que
Nessa semana, nós não temos uma certeza absoluta de como vai ser as programações, porque ainda estamos esperando, não sei se já saiu até esse momento, o decreto do governador para saber como é que vai ficar a situação no nosso estado. Se vai continuar a proibição de cultos presenciais ou não, até porque, como muitos devem estar sabendo, saiu uma ordem de um ministro do STF para que voltassem os cultos presenciais com 25% de pessoas. Então vamos aguardar para ver o que vai ser decidido, o que o governador do estado vai comunicar. Se não for presencial, vamos continuar fazendo da mesma maneira, culto de oração online pelo Google Meet e culto de doutrina transmitido aqui pela igreja. Mas cremos que logo mais essa situação vai melhorar, já dá sinais de que as coisas estão melhorando aos poucos e esperamos e cremos que logo mais voltaremos com os cultos presenciais. Os irmãos aguardem mais informações no decorrer da semana. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração para a gente finalizar o culto. Deus, nós queremos louvar e agradecer ao Senhor por este culto, pelos momentos de adoração e louvor, pela pregação da Tua palavra, pela Tua presença em nossas vidas. Senhor, muito obrigado por tudo. Nos abençoa. Senhor, reaviva em nós a chama da esperança, da ressurreição dos mortos, desse encontro contigo, o Senhor Cristo vivo, que ressuscitou e reina. Que venhamos olhar para Ti, esperar no Senhor e não nos deixar abater pelas circunstâncias, pelo que temos visto. Às vezes olhamos, parece que a morte está vencendo, mas como nós vimos hoje, não está. A derrota dela está decretada. Que essa seja a nossa esperança e a nossa alegria. Nos abençoa, abençoa a Tua igreja neste local, a primeira igreja batista em Maracanaú, toda a igreja de Cristo em toda a face da terra. Abençoa os nossos irmãos que estão enfermos, estende a Tua mão e os cura, os abençoa, manifesta a Tua glória, a Tua vida na vida deles. Ó Deus, continua conosco, nos protege de todo mal. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, fiquem na graça e na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Amém.